A maior geração de Hollywood não só combateu a Segunda Guerra, mas a registrou enquanto ocorria. Você sabia que o Departamento de Guerra classificou algumas filmagens de batalha como muito perturbadoras para o público americano? Ou que John Ford foi ferido enquanto filmava combate real para a Batalha de Midway? Esses 15 clássicos não foram feitos com CGI e grupos focais, eles foram criados por pessoas que viveram o inferno que retrataram. Número 15, Os Indomáveis, 1945. John Ford dirigiu este filme de guerra naval cru meses após filmar combate real no Pacífico, e isso se nota. John Wayne e Robert Montgomery estrelam como comandantes de torpedeiras PT em uma desesperada ação de retardo nas Filipinas após Pearl Harbor. Montgomery não estava só atuando. Ele comandou um barco PT em combate real antes das filmagens. O que torna este filme extraordinário é seu retrato direto da derrota americana. Lançado enquanto a guerra ainda rugia, ousou mostrar recuos, perdas e o abandono de homens feridos, temas tabu na maioria dos filmes de propaganda. A cena em que oficiais devem deixar seus feridos para trás com a queda de Bataan capta a dolorosa realidade da guerra, melhor do que a maioria dos filmes modernos jamais conseguiu. A produção teve vigilância militar constante, com a Marinha exigindo alterações no roteiro para manter o moral. Ford, ferido nas filmagens da Batalha de Midway, lutou contra a censura, insistindo que o público americano merecia a verdade. Ele disse aos executivos do estúdio numa frase famosa: "Se querem um cartaz de recrutamento, contratem um ilustrador." O aspecto mais controverso do filme foi o final, que se recusou a dar um desfecho artificial ou vitória triunfante. Ford filmou nas bases reais da Flórida, onde tripulações de barcos PT treinavam, usando militares da Marinha como figurantes. Apesar das críticas mistas iniciais que o consideravam sombrio demais, o filme foi reconhecido como uma das produções de guerra mais honestas. General Douglas MacArthur teria assistido várias vezes, chamando-o de o único filme que mostrava como realmente era nos primeiros dias. Número 14, Mrs. Miniver, 1942. Esta história aparentemente gentil sobre uma dona de casa inglesa durante o Blitz tinha um poder de propaganda tão grande que Joseph Goebbels a chamou de catastrófica para os esforços de guerra alemães. A interpretação de Greer Garson de uma mãe de classe média enfrentando ataques aéreos, tragédia familiar e até mesmo um confronto armado com um piloto alemão abatido tornou-se a arma secreta de Winston Churchill, mais valiosa, ele alegou, do que 6 divisões militares. O que torna este filme notável é que ele foi feito por americanos enquanto a Grã-Bretanha lutava pela sobrevivência antes mesmo de os Midway terem entrado na guerra. O diretor William Wyler, judeu da Alsácia, o criou para mudar a opinião pública americana pela intervenção. A famosa cena da igreja, onde o vigário lê um sermão desafiador em meio aos danos da bomba, foi tão poderosa que Roosevelt ordenou sua distribuição aos cinemas por toda a América. A produção enfrentou desafios extraordinários, pois o roteiro mudava para acompanhar as notícias de guerra em rápida evolução. O filme, que originalmente terminava com Natal, foi reescrito para incluir a evacuação de Dunkerque. Wyler mais tarde admitiu: "Fazíamos propaganda e sabíamos. O custo humano foi devastador." O ator Richard Ney, que fez o filho de Garson, alistou-se na Marinha após filmar e sobreviveu ao naufrágio do navio no Pacífico. 10 tripulantes morreriam em combate antes de o filme ganhar 6 Oscars em 43. O mais chocante de tudo, aviões alemães bombardearam um teatro em Londres que exibia Mrs. Miniver, matando 19 pessoas, uma trágica validação do realismo do filme sobre bombardeios civis. Número 13, Battleground, 1949. O primeiro retrato honesto de Hollywood do combate de infantaria segue a 100 aerotransportada durante a brutal Batalha do Bulge. Não há super-heroísmos ou discursos aqui, apenas homens com frio, fome e terror, vendo seus amigos morrerem nas florestas nevadas de Bastogne. O gênio do filme reside em mostrar as misérias mundanas da guerra, pé de trincheira, rações congeladas e a constante e esmagadora incerteza. O que torna Battleground revolucionário é que ele surgiu da experiência pessoal. O diretor William Wellman e o roteirista Robert Pirosh serviram em combate, com Pirosh realmente lutando em Bastogne. Quando executivos do estúdio sugeriram subtramas românticas e cenas heróicas, Pirosh teria ameaçado retirar o roteiro dizendo: "Escrevo sobre soldados que passavam a maior parte do tempo miseráveis, com frio e medo." O filme enfrentou oposição de conselheiros militares que o viam retratar tropas americanas como vulneráveis e humanas demais. Um consultor do Pentágono,
Houve desistências e protestos pela cena em que um soldado tem um colapso nervoso. Van Johnson, que fez o papel principal, revelou ter recebido cartas de ódio de veteranos, acusando-o de fazer os soldados americanos parecerem fracos. Curiosamente, os famosos efeitos de névoa do filme não foram criados por máquinas, mas pela cozinha da MGM fervendo centenas de galões de óleo e bombeando a fumaça para o cenário. Vários atores desenvolveram problemas respiratórios, com James Whitmore hospitalizado por 3 dias. Apesar das controvérsias, Battleground tornou-se o filme de maior bilheteria da MGM em 1949, arrecadando 5,3 milhões de dólares e ganhando 2 Oscars. General Omar Bradley a chamou de a única imagem de guerra que vi que mostrava as coisas como realmente eram. Número 12. A Rebelião do Kane, 1954. Humphrey Bogart entrega sua atuação mais perturbadora como Capitão Quigg, um oficial da Marinha cuja deterioração mental leva a um motim a bordo de um caça-minas no Pacífico. Rolando bolas de aço na mão, divagando sobre morangos, Bogart cria o retrato mais arrepiante do cinema de um comando a desmoronar sob pressão. O que torna este filme extraordinário é sua ambiguidade moral. Quigg é realmente incapaz de comandar ou seus oficiais são muito rápidos em julgar? O filme nunca responde a essa pergunta de forma definitiva. O clímax no tribunal, onde Quigg se desintegra sob o interrogatório, é seguido por uma coda devastadora onde os amotinados são forçados a confrontar sua própria culpabilidade por não apoiarem seu capitão problemático. A Marinha inicialmente recusou cooperar com a produção por considerar o romance de Herman Wouk, vencedor do Pulitzer, desrespeitoso à autoridade naval. O filme só foi aprovado após grandes revisões no roteiro e a promessa de incluir o famoso discurso "Você também está em julgamento", condenando os amotinados. Mesmo assim, a Marinha limitou o acesso a navios e equipamentos. A produção criou um conflito pessoal intenso. Bogart, um veterano da Marinha, teria tido dificuldades em retratar o colapso de um oficial, chamando-o de "o papel mais doloroso da minha carreira". Durante as filmagens, foi diagnosticado com o câncer de esôfago que o mataria, adicionando uma camada de sofrimento genuíno à sua atuação. O filme arrecadou mais de 8,7 milhões de dólares contra um orçamento de 2 milhões, garantindo 7 nomeações ao Oscar. Os regulamentos da Marinha foram, de facto, alterados após o lançamento para melhorar o apoio a oficiais comandantes com sinais de esgotamento psicológico. Número 11. A Walk in the Sun, 1945. A obra-prima de Lewis Milestone pode ser o filme de combate de infantaria mais honesto já feito. Seguindo um único pelotão durante a campanha italiana, ele se concentra inteiramente em 6 horas na vida de soldados comuns enquanto avançam em direção a uma fazenda. Sem grande estratégia, sem generais em salas de mapas, apenas homens colocando um pé na frente do outro, o que torna este filme revolucionário é o seu diálogo naturalista. Em vez de discursos patrióticos, temos as conversas autênticas e repetitivas de homens tentando entender o caos. Quando soldados discutem mulheres em casa ou brigam por comida, você está ouvindo as conversas reais que Milestone gravou enquanto servia como fotógrafo de combate no Signal Corps. O filme enfrentou grandes desafios de censura. O Departamento de Guerra opôs-se a cenas mostrando soldados americanos sentindo medo e fadiga de combate, exigindo cortes que Milestone se recusou a fazer. O produtor Samuel Bronston finalmente cedeu ao adicionar uma faixa de narração patriótica que Milestone mais tarde chamou de sabotagem de estúdio à integridade artística. Mais notavelmente, o filme utilizou um design de som inovador para retratar o trauma da batalha. Quando projéteis de artilharia explodem, o som corta para um silêncio total momentâneo, replicando a surdez temporária sentida em combate. Veteranos em exibições de pré-estreia teriam achado esses momentos tão realistas que alguns sofreram flashbacks. Apesar de seu realismo implacável, o filme foi um sucesso comercial, arrecadando 3,2 milhões de dólares. O diretor Elia Kazan o chamou de o único filme americano sobre a Segunda Guerra Mundial que merece ser mencionado no mesmo fôlego que os grandes filmes de guerra soviéticos. Número 9. Stalag 17, 1953. A obra-prima cínica de Billy Wilder subverte todos os clichês sobre a irmandade aliada ao mostrar prisioneiros de guerra americanos se voltando uns contra os outros num campo de concentração alemão. William Holden ganhou um Oscar por sua interpretação de Sefton, um prisioneiro oportunista suspeito de ser informante nazista. O filme equilibra brilhantemente comédia e suspense com momentos de escuridão inesperada que chocaram 1009.
950 segundos. Público. O que torna este filme extraordinário é a sua complexidade moral. Ao contrário de outros filmes de POW com prisioneiros aliados unidos, Stalag 17 retrata americanos acumulando, roubando e delatando uns aos outros. A cena de Natal, onde prisioneiros recebem cartas de esposas que seguiram em frente com outros homens, foi tão deprimente que executivos do estúdio tentaram cortá-la. A produção se beneficiou de uma autenticidade angustiante. Os roteiristas Edwin Bloom e Donald Bevan, ambos ex-prisioneiros de guerra, basearam o roteiro em suas experiências no Stalag 7BB, na Áustria. O diretor Billy Wilder, um refugiado judeu cuja mãe morreu em Auschwitz, insistiu em representações realistas das condições do campo, apesar da pressão do estúdio por uma abordagem mais suavizada. A atuação de Otto Preminger como comandante gerou polêmica ao humanizar um oficial nazista. Grupos de defesa judaicos protestaram, mas Wilder, ele próprio um sobrevivente do Holocausto, defendeu a representação, argumentando que mostrar os nazistas como vilões caricatos diminuía o verdadeiro horror do que seres humanos reais tinham feito. A Paramount considerou o filme tão potencialmente ofensivo que enterrou seu lançamento no verão de 1953, tradicionalmente uma zona morta para filmes sérios. Apesar disso, arrecadou 10 milhões de dólares com um orçamento de 1,7 milhão de dólares e desde então tornou-se reconhecido como um dos retratos mais fiéis da vida de prisioneiros de guerra já filmados. Número 8. 30 segundos sobre Tóquio, 1944. Esta recriação meticulosa do ataque do Little, a primeira missão de bombardeio da América sobre o Japão após Pearl Harbor, estabeleceu novos padrões para o realismo da aviação. Spencer Tracy interpreta o tenente-coronel Jimmy Doolittle, liderando pilotos de B-25 numa missão suicida, lançando bombardeiros de um porta-aviões sem possibilidade de retornar ao navio. O que torna este filme extraordinário é sua recusa em amenizar o brutal desfecho da missão. Ao contrário da maioria das produções de guerra, mostra aviadores americanos sendo capturados, torturados e executados por forças japonesas. A cena em que o capitão Ted Lawson, interpretado por Van Johnson, tem a perna amputada sem anestesia adequada, foi tão gráfica que vários membros da audiência teriam desmaiado durante as exibições iniciais. A produção recebeu um apoio militar sem precedentes. As forças aéreas do Exército forneceram bombardeiros B-25 reais e consultores técnicos, incluindo o próprio Doolittle. O diretor Mervyn LeRoy insistiu em filmar as decolagens de um porta-aviões real, em vez de usar miniaturas ou projeção traseira, criando sequências de aviação de notável autenticidade. O aspecto mais poderoso, o verdadeiro Ted Lawson, cuja memória serviu de base para o roteiro, visitou o set e desabou ao ver Johnson retratar sua amputação. Após a guerra, vários invasores capturados revelaram que seus captores japoneses lhes exibiram o filme como parte de tortura psicológica, dizendo: "É assim que a América nos retrata." O filme arrecadou 6,4 milhões de dólares contra um orçamento de 3 milhões e ganhou um Oscar de efeitos especiais. Continua notável por retratar o custo psicológico da guerra em conflito ativo, com a atuação de Johnson como um homem lidando com deficiência considerada inovadora para 1944. O número 7, Aqui do Inferno, 1953. Isto não é apenas um filme de guerra, é um retrato contundente da vida militar no paraíso antes que o inferno se desencadeasse. Acompanhando 3 soldados estacionados no Havaí pouco antes de Pearl Harbor, o filme chocou o público com sua representação de corrupção militar, brutalidade e casos sexuais. A famosa cena da praia com Burt Lancaster e Deborah Kerr não foi apenas sensual, ela revolucionou a forma como os relacionamentos adultos podiam ser retratados no cinema americano. O que torna este filme extraordinário é sua análise implacável da cultura militar. O personagem de Frank Sinatra, o soldado Maggio, sofre espancamentos selvagens na prisão que criticavam diretamente as práticas disciplinares do exército. O boxeador de princípios de Montgomery Clift, ao recusar-se a integrar a equipe do regimento, expôs como agendas pessoais muitas vezes se sobrepunham à prontidão militar. A produção enfrentou intensa pressão do Departamento de Defesa, que inicialmente recusou cooperação a menos que mudanças significativas fossem feitas no romance de James Jones. As cenas brutais do Pelourinho foram suavizadas e as referências à prostituição eliminadas. Mesmo assim, oficiais militares ficaram tão desagradados com o filme final que vetaram sua exibição em bases do exército. O aspecto mais controverso do filme foi sua escalação. A carreira de Frank Sinatra estava em declínio quando ele fez campanha desesperada pelo papel de Maggio, chegando a concordar em trabalhar por $8 mil em vez de seu cachê habitual.
taxa integral de US$150 mil, sua atuação vencedora do Oscar gerou o rumor que inspirou a famosa cena da cabeça de cavalo em O Poderoso Chefão. Apesar das objeções militares, o filme foi um enorme sucesso comercial, faturando 30,5 milhões contra um orçamento de 2,5 milhões e ganhando 8 Oscars, incluindo o melhor filme. Historiadores militares o creditam por impulsionar reformas nos procedimentos disciplinares do Exército e nas condições dos quartéis. Número 6. A Ponte do Rio Kwai, 1957. A obra-prima épica de David Lean acompanha prisioneiros de guerra britânicos forçados a construir uma ponte ferroviária na Birmânia, sob cativeiro japonês. Alec Guinness entrega uma atuação vencedora do Oscar como Coronel Nicholson, cuja obsessão em provar a superioridade da engenharia britânica o leva a colaborar com seus captores, eventualmente defendendo a ponte deles contra sabotadores aliados. Sua ambiguidade moral o torna extraordinário. Nicholson começa como um oficial de princípios que se levanta contra a brutalidade, mas gradualmente se transforma em algo mais complexo, um homem tão obcecado pela sua própria criação que perde a noção de que lado ele realmente serve. O final impactante do filme, O Que Foi Que Eu Fiz, força os espectadores a questionar a tênue linha entre o orgulho e a loucura. A produção foi notoriamente difícil. Nas filmagens na selva do Ceilão, hoje Sri Lanka, elenco e equipe enfrentaram doenças tropicais, animais perigosos e calor extremo. A enorme ponte de 425 pés levou meses para ser construída com mão de obra local e era funcional, sendo depois espetacularmente destruída numa das maiores sequências de efeitos práticos do cinema. O final explosivo exigiu um timing perfeito, pois só puderam filmar uma vez. O filme recebeu críticas de ex-prisioneiros de guerra que sentiram que ele sanitizou a brutal realidade da ferrovia da Birmânia, onde cerca de 13 mil prisioneiros e 90 mil trabalhadores asiáticos morreram durante a construção. O produtor Sam Spiegel admitiu suavizar as condições para tornar o filme comercialmente viável. Apesar desses compromissos, o filme arrecadou US$33 milhões com um orçamento de US$3 milhões e ganhou 7 Oscars. Autoridades japonesas objetaram as cenas de maus tratos a prisioneiros, e o filme foi banido na Tailândia, onde a ponte real ficava até 2017, por seu retrato da cumplicidade tailandesa com a ocupação japonesa. Número 5. 12 O'Clock High, 1949. Este estudo psicológico sobre a pressão do comando acompanha o General Frank Savage, interpretado por Gregory Peck, enquanto ele assume um grupo de bombardeiros com pouca sorte que sofre de baixa moral e altas baixas. Em vez de heroísmos no campo de batalha, o filme foca no custo mental de enviar homens para morrer dia após dia. A cena do colapso de Peck, onde essa fortaleza cede sob responsabilidade insuportável, é uma das mais fortes representações do estresse de combate no cinema. O que torna este filme revolucionário é o uso de filmagens reais de combate. O diretor Henry King incorporou câmeras de missão reais de B-17, mostrando aviões abatidos e tripulações morrendo visivelmente. Esta autenticidade implacável foi sem precedentes em 1949, especialmente a sequência mostrando um artilheiro de cintura morrendo preso em sua posição, filmagem que havia sido classificada durante a guerra. A produção teve grande apoio da Força Aérea, com o general Eaker, ex-comandante da 8ª Força Aérea, como consultor técnico. Veteranos do 300º Grupo de Bombardeio, a unidade mais desafortunada, trabalharam como consultores, embora muitos achassem a experiência psicologicamente difícil. Vários abandonaram o set durante a recriação de briefings de missão, achando-os demasiado perturbadores. O mais notável é que o filme usou relatórios psicológicos reais de oficiais médicos da Força Aérea do Exército para retratar a fadiga de combate. O termo esforço máximo, usado em todo o filme, veio diretamente de estudos médicos, mostrando como esta frase aumentava a pressão psicológica nas equipes. Apesar de sua análise implacável do colapso mental, o filme foi adotado pelos militares como ferramenta de treinamento para liderança sob pressão. Arrecadou US$3,4 milhões com um orçamento de 1,9 milhão e ainda é exibido em academias militares hoje. A Biblioteca do Congresso selecionou-o para preservação no Registro Nacional de Filmes, citando sua importância cultural, histórica e estética. Número 4. Fugindo do Inferno, 1963. Baseado numa história verídica, esta eletrizante aventura segue prisioneiros aliados que orquestram a maior fuga de um campo de prisioneiros alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Com um elenco que inclui Steve McQueen, James Garner e Richard Attenborough, o filme equilibra a tensão com maestria.
humor e tragédia enquanto os prisioneiros cavam túneis apelidados de Tom, Dick e Harry para a liberdade. O que torna este filme extraordinário é sua atenção aos detalhes autênticos combinada com o poder das estrelas de Hollywood. A icônica perseguição de moto com Steve McQueen não estava na história original, mas se tornou uma das sequências mais memoráveis do cinema. Embora McQueen tenha realizado apenas algumas das acrobacias ele mesmo, ao contrário da lenda de Hollywood, as seguradoras recusaram-se a deixá-lo tentar o famoso salto da cerca. A produção beneficiou-se de conselhos técnicos de ex-prisioneiros que participaram da fuga real. No entanto, o diretor John Sturges fez mudanças significativas para aumentar o envolvimento americano. Na realidade, apenas 4 americanos estavam entre os 76 fugitivos, e nenhum alcançou a liberdade. Ex-prisioneiros britânicos contestaram as alterações, alguns recusando consultoria em protesto. O mais chocante é o que o filme não mostra: as reais consequências da fuga. Na verdade, Hitler mandou executar 50 prisioneiros recapturados, uma atrocidade brevemente mencionada no fim do filme, mas depois julgada como crime de guerra. Apesar das liberdades tomadas com a nacionalidade e certos eventos, o filme arrecadou 11,7 milhões de dólares nas bilheterias e se tornou o retrato definitivo da fuga na cultura popular. Prisioneiros de guerra sobreviventes tiveram reações mistas, com alguns criticando seu valor de entretenimento, enquanto outros apreciaram levar sua história a um público mais amplo. Donald Pleasence, que interpretou o falsificador Blythe, tinha sido, na verdade, um piloto da RAF aprisionado num campo alemão, emprestando experiência pessoal à sua atuação. Número 3. O mais longo dos dias, 1962. O produtor Daryl F. Zanuck se hipotecou a casa e gastou 10 milhões para criar esta monumental recriação do dia D, contada das perspectivas americana, britânica, francesa e alemã. O elenco internacional repleto de estrelas incluía John Wayne, Henry Fonda, Sean Connery e Richard Burton, com atores alemães e franceses autênticos interpretando seus respectivos compatriotas. O que torna este filme extraordinário é seu escopo sem precedentes e compromisso com a precisão. Zanuck contratou participantes do dia D como consultores técnicos, incluindo o general alemão Gunther Blumentritt e o britânico James Stagg. A produção filmou nas praias da Normandia, onde milhares haviam morrido apenas 18 anos antes, criando momentos arrepiantes quando figurantes descobriram balas e equipamentos reais na areia. O filme enfrentou desafios logísticos que sobrecarregariam a maioria das produções modernas. Zanuck coordenou 23 mil soldados dos exércitos americano, britânico e francês como figurantes, junto a navios reais usados na invasão original. Quando o governo francês não conseguiu fornecer embarcações de desembarque suficientes, Zanuck ameaçou mudar a produção para outro país, forçando os oficiais a cumprirem 24 horas. Mais notavelmente, vários veteranos do dia D apareceram no filme, incluindo Joseph Lowe, que havia escalado os penhascos de Pointe du Hoc e voltou para escalá-los novamente para a câmera. O comandante britânico Lord Lovat foi interpretado por Peter Lawford, mas insistiu em estar presente durante as filmagens de suas cenas para garantir a precisão. A célebre frase do filme sobre o dia mais longo veio de uma citação real do marechal de campo alemão Erwin Rommel. Apesar de seu orçamento massivo, o filme arrecadou 50,1 milhões de dólares mundialmente e ganhou 2 Oscars de cinematografia e efeitos especiais. Eisenhower teria assistido 5 vezes, chamando-o de o único filme sobre o dia D que o retrata quase perfeitamente. Número 2. Casablanca, 1942. Esta não é apenas uma história de amor, é o filme definitivo sobre as escolhas morais impostas a pessoas comuns pelo fascismo. Rick Blaine, de Humphrey Bogart, um expatriado americano que dirige um clube noturno no Marrocos controlado por Vichy, deve escolher entre ajudar seu antigo amor, Ilsa Ingrid Bergman, e seu marido líder da resistência a escapar ou mantê-la para si. Ao redor deles, giram refugiados, nazistas, colaboradores e membros da resistência, num microcosmo perfeito da crise de guerra europeia. O que torna este filme extraordinário é que ele foi feito enquanto o resultado da guerra permanecia incerto. Quando Rick diz, aposto que estão dormindo em Nova York. Aposto que estão dormindo por toda a América. Não era só diálogo, refletia medos genuínos sobre o isolacionismo americano. O poder emocional do filme advém de que os próprios atores não sabiam se a liberdade triunfaria. Muitos membros do elenco eram refugiados europeus, incluindo Conrad Veidt, Major Strasser, que era um antinazista convicto, mas interpretou um oficial nazista para apoiar a causa aliada. A produção teve constantes mudanças no roteiro, pois os eventos mundiais evoluíam rapidamente. A famosa cena de La Marseillaise, onde clientes franceses abafam
Oficiais alemães cantando A Sentinela do Reno foi filmado logo depois que a França tinha caído sob ocupação nazista. Vários atores desabaram em lágrimas durante as filmagens, emoções reais, não atuação. O diretor Michael Curtiz, um imigrante judeu-húngaro, tinha familiares presos na Europa durante a produção. O mais incrível é que o final icônico foi decidido no último minuto. Os executivos do estúdio não conseguiam decidir se Ilsa ficaria com Rick ou partiria com o marido até o início das filmagens no aeroporto. Quando Ingrid Bergman perguntou ao diretor Michael Curtiz com qual homem ela deveria estar apaixonada para interpretar a cena corretamente, ele famosamente respondeu: "Ainda não sabemos, apenas interprete." No entanto, o filme arrecadou 3 milhões e 700 mil dólares com um orçamento de 950 mil e ganhou 3 Oscars, incluindo Melhor Filme. Quando as forças aliadas libertaram a cidade de Casablanca na Operação Tocha, soldados teriam cantado As Time Goes By, enquanto marchavam. Número 1, Os Melhores Anos de Nossas Vidas, 1946. A obra-prima de William Wyler segue 3 soldados que voltam da guerra e encontram suas vidas civis irreconhecíveis. Não se trata de heroísmo no campo de batalha, mas da luta mais silenciosa e muitas vezes mais difícil para se reintegrar à sociedade. O capitão desempregado de Dana Andrews, o sargento alcoólatra de Frederick March e o marinheiro de Harold Russell, que perdeu as 2 mãos, representam diferentes aspectos da experiência do veterano: desemprego, alienação familiar e deficiência. O que torna este filme revolucionário é a sua honestidade brutal numa época em que a América queria esquecer os custos da guerra. Ele confronta diretamente o TEPT, a desagregação conjugal e o deslocamento econômico sem sentimentalismo. A cena em que Andrews vagueia por um cemitério de bombardeiros desativados é a metáfora mais poderosa do cinema para veteranos tornados obsoletos por tempos de paz. A produção alcançou uma autenticidade sem igual ao escalar Harold Russell, um verdadeiro amputado duplo que perdeu as mãos num acidente de treino, apesar da sua falta de experiência como ator. As suas cenas, mostrando como ele lida com tarefas diárias, como acender cigarros ou abraçar a namorada, foram revolucionárias na sua representação direta da deficiência. A famosa sequência do pesadelo, onde Andrews grita em seu sono, baseou-se nas experiências de Wyler após filmar missões de combate na Europa. O filme enfrentou resistência de executivos do estúdio que o consideravam deprimente demais para o público pós-guerra em busca de escapismo. O produtor Samuel Goldwyn ignorou essas preocupações, financiando pessoalmente o então enorme orçamento de 2,1 milhões de dólares. O risco valeu a pena espetacularmente. O filme arrecadou 23,7 milhões, tornando-se o de maior bilheteria desde E o Vento Levou, e ganhou 7 Oscars, incluindo o melhor filme. Harold Russell é o único ator a vencer 2 Oscars pelo mesmo papel, melhor ator coadjuvante e um prêmio especial por inspirar veteranos. Organizações de veteranos inicialmente criticaram o filme por mostrar homens fracos lutando com a vida civil, mas acabaram por adotá-lo, como milhares de membros relataram. Foi exatamente assim para mim. Das linhas de frente para o lar, estas 15 obras-primas da Era de Ouro provam que, às vezes, os filmes mais antigos contam as histórias mais verdadeiras sobre a guerra. Muitos foram feitos por diretores recém-chegados do combate, trazendo uma autenticidade que cineastas modernos só podem sonhar. Qual clássico da nossa lista mais te surpreendeu? Você acha que esses filmes, feitos sem CGI e orçamentos massivos, realmente capturam a experiência humana da guerra melhor do que os espetáculos técnicos de hoje? Compartilhe abaixo e diga qual clássico esquecido merece ser redescoberto por novas gerações.